E se existisse um robô que, baseado em poucas informações sobre você, pudesse prever o quanto você vai tirar numa prova, concurso público, no vestibular? Interessante, né? Então é isso que a gente vai desenvolver hoje. Um robô que prevê a nota dos alunos no Enem, baseado num banco de dados público. Não é nenhuma mágica, mas precisa de conhecimento específico. O que a gente vai estar demonstrando aqui, na verdade, é o potencial da inteligência artificial, ou mais especificamente do aprendizado de máquina. A gente vai pegar um banco de dados, vai entregar um robô, ele vai estudar, vai aprender, em seguida a gente vai apresentar outro banco de dados e ele vai fazer as previsões para a gente. E se você ficar comigo até o final e entender o que está acontecendo aqui, eu vou te contar uma coisa que você pode se interessar. Então fica comigo até o final e vamos para o computador para fazer isso aí. Já aqui no computador, deixa eu fazer o seguinte aviso, antes da gente começar. Não vou falar exatamente de programação, porque a gente precisaria de um background muito grande de matemática, de estatística, de lógica de programação. Eu teria que fazer um curso, né, para poder falar disso, umas 300 horas. Então, na verdade, eu só vou narrar o que está acontecendo aqui, o que a gente vai fazendo, para ficar bem fácil, bem fluido de entender. Outra questão que o que eu chamo de robô, na verdade, é um algoritmo, né? Na verdade, é só um código de computador que, na verdade, é só matemática. Então, chega de papo, vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é a fonte de dados. Que a gente vai trabalhar aqui é um banco de dados do INEP, tá? É um banco de dados de resultados de alunos do Enem, uma média por escola do Brasil. Então, cada escola do Brasil, você tem uma média por aluno, e a gente pegou esses dados lá do site do INEP e vai transportar aqui para o nosso computador para a gente poder começar a trabalhar. Esse banco de dados ele está do ano 2005 ao ano 2015. Porém, nem todas os atributos, nem todas as questões que são avaliadas tem em todos os anos. Então eu tive que selecionar. A minha opção aí foi de 2013 a 2015 apenas, tá? A outra questão que a gente vai ver aqui é o seguinte: nem todos os aspectos que vêm no banco de dados a gente vai poder usar para avaliar. Alguns são redundantes, alguns são desnecessários para a gente aqui, então eu tive que fazer algumas escolhas do que a gente vai estar usando para poder prever a nota desses alunos. Então, o que eu vou usar, as características que eu achei interessante para a gente entregar para o robô, para ele estudar, seriam qual é o estado que o aluno faz parte, né, da origem dele, o tipo de escola, aqui o tipo de escola é se ela é rural ou se ela é urbana, a localização é isso, o tipo de escola é se ela é federal, municipal, estadual ou privada. Eu achei interessante que isso pode influenciar na nota. A outra questão é o porte da escola, que nesse caso aí se resume à quantidade de alunos que têm matriculados na última série do ensino médio, tá? Na época que fez o Enem. O INSE é o índice socioeconômico que eles fazem, uma pesquisa que faz na hora da inscrição do aluno, e ele vai do 1 ao 6, e alguns estão indefinidos porque não tinha dados, e eles se referem à renda dos pais, se referem à posse de alguns objetos eletrodomésticos tal, em casa, e o nível de escolaridade dos pais também. Então achei que isso era bastante interessante para a gente entender se isso influencia na nota do aluno. Outra questão é a carga horária de formação do corpo docente. Achei muito interessante. Será que um corpo docente mais instruído, né, com maior carga horária de formação, influencia, né, vai determinar alunos que tiram maiores notas? Interessante a gente entender isso. As outras questões sobre a escola da qual o aluno provém é a taxa de reprovação da escola e a taxa de abandono, né? O aluno começa o ano e não termina. Tá? Todas essas características eu prevejo que o robô vai ser interessante para ele estudar, para poder prever a nota que os alunos vão tirar no Enem. Então, seguindo aqui, o que a gente vai fazer é retirar alguns valores ausentes que todo banco de dados tem. Beleza, feita essa transformação no banco de dados, o que a gente vai fazer agora é bagunçar o banco de dados, porque a gente não quer que esse robô estude uma coisa que esteja organizado. Senão, o que ele vai fazer? Ele vai acabar gravando o resultado, né? Isso não é interessante para a gente. Então a gente vai randomizar esse banco de dados para poder aumentar a fidelidade do aprendizado de máquina. Então é isso, feito esse pré-processamento, a gente já organizou o banco de dados, e aí você pode entender o banco de dados como se fosse um caderno, né, que vai ser entregue para um aluno.
Se tiver tudo desenhadinho, tudo mostrado com muita perfeição, esse aluno está muito mais propenso a tirar uma boa nota, né? Então é exatamente isso que a gente quer, exatamente esse cuidado que a gente precisa ter. É organizar, ajeitar exatamente o banco de dados bonitinho para ele poder ter um bom treinamento e assim poder fazer boas previsões para a gente. É isso que a gente fez. Agora, nessa fase, que é a fase mais importante, a gente vai fazer o treinamento dele. Primeiro, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir esse banco de dados em dois. Por quê? Como eu disse lá no início do vídeo, primeiro eu vou dar uma parte desse banco de dados para o robô, para ele estudar e aprender. Em seguida, ele vai fazer uma prova naquilo que ele estudou, tá? Ou seja, ele já conhecia o gabarito. A gente chama isso de aprendizado supervisionado. Em seguida, a gente vai pegar outro banco de dados que ele nunca viu e vai apresentar para ele poder fazer essas previsões. Tá? É nesse banco de dados fora do que ele não viu, né, fora do que ele já viu, que a gente realmente vai testar a eficácia do aprendizado dele. Então, a gente faz primeiro essa divisão, a gente faz o treinamento, já está feito, tá? É rápido assim mesmo. Lembrando que isso aqui é pura matemática e para fazer conta o computador é muito melhor do que a gente, tá? Então o treinamento foi feito, a gente vai fazer as previsões, estão feitas as previsões, a gente vai pegar essas previsões e vai colocar no banco de dados para a gente poder comparar, né? Quer dizer, você tem o gabarito, que é a nota que realmente os alunos tiraram, e agora a gente vai colocar as previsões que o robô fez baseado no estudo dele. Então ele estudou, aprendeu o que ele tinha que fazer, fez previsões, a gente pegou as previsões e botou no banco de dados final. A gente vai agora mostrar como que ficou isso de uma forma gráfica, para a gente poder entender como é que é isso. Antes, deixa eu mostrar como é que fica o banco de dados. Deixa eu passar para cá. Deixa eu mostrar como é que fica o banco de dados aqui. Tá vendo? Esse é o banco de dados com as variáveis que a gente está estudando, os estados, o tipo de escola, se é privado, estadual. Não sei se está grande aí para vocês verem, mas se estiver vendo no celular, bota de lado que eu acho que dá para ver melhor. A localização, se é urbano, se é rural, o porte, o INSE, que é aquele índice socioeconômico que eu falei, a carga horária de formação do corpo docente, reprovação, taxa de reprovação, taxa de abandono, e aqui tem a coluna da nota, que é a média da nota que os alunos alcançaram realmente, tá? E a coluna que o robô previu, comparado lado a lado. Então, vocês veem aqui que a nota, né, que o aluno... Então, vamos pegar, por exemplo, aqui esse primeiro, né, um aluno lá do Rio de Janeiro, um tipo de escola privada, né, de localização urbana, de porte pequeno, o índice socioeconômico não está definido, a formação do docente tem uma carga horária média, a taxa de reprovação é baixa, a taxa de abandono é baixa, a nota desse aluno foi 631. E o robô previu 565, está bem longe, né? Vamos segundo aqui. Também no Rio de Janeiro, uma escola estadual, urbana, de porte médio, também de socioeconômico indefinido. A formação do corpo docente é alto, taxa de reprovação baixa, taxa de abandono média, a nota do aluno era 495, o robô previu 497. Então assim ele vai fazendo essas previsões e elas ficam tanto mais ou tanto menos próximas daquilo que é a realidade. Então o que a gente vai fazer é demonstrar isso como uma distribuição, que eu acho legal para a gente poder entender como é que fica esse resultado. Então aqui a gente está vendo um gráfico de densidade da distribuição dos resultados, tanto das notas que são reais, né, das notas que os alunos tiraram, e as notas que o robô previu. Tá? Aqui é uma distribuição. Então você está vendo aqui, por exemplo, a média, as notas reais estão em vermelho e as notas previstas estão em azuis. Você vai ver que existe uma média aqui que está um pouco acima de 500, né, uma média da nota geral, como eu falei, e a distribuição real, você vê que ele tem um pico aqui, tem um outro pequeno pico aqui, e poucas pessoas tiraram notas maiores ali de 600. Né? As previsões do robô, você vê que elas criam dois picos e um grande vale aqui. O que isso me diz como analista? Eu percebo que o robô está muito viciado. Então você percebe que ele se viciou muito sobre alunos que tiram aqui próximo de 500, que deve ser ali em torno da mediana dos resultados, e alunos que tiram um pouco menos do que 600 pontos. Então ele criou grande tendência de prever notas nesses dois valores
tá? E deixou os outros valores um pouco esquecidos. Tá? Isso provavelmente tem a ver com um robô que está um pouco viciado no seu conhecimento, ele não aprendeu tão eficazmente. Mas, de qualquer maneira, é um primeiro teste, é um primeiro treinamento. Vamos fazer agora o teste. Então, voltando para cá, o que a gente vai fazer agora é aplicar o teste ao robô. A gente já treinou ele, viu que os resultados, embora não estejam tão bons, a gente há de entender, porque é um primeiro treinamento, é um primeiro banco de dados, a gente pode melhorar ainda. Então a gente aplica o teste e vamos observar agora o teste, como é que fica. Então esse é o gráfico do teste agora. Então são bancos de dados que o robô não conhecia. Ele simplesmente fez baseado no conhecimento que ele teve lá no treinamento. Você vê que ele continua muito viciado, era de se esperar, né? Já que no treinamento ele não saiu muito bem, ele aqui também não haveria de sair tão melhor. Então você vê que ele concentra muito das suas previsões ali na mediana, na média da nota dos alunos, ele cria uma outra tendência também depois, então ele cria dois picos, né, um grande vale aqui, então deixa muitas notas de fora, tá? Isso cria um certo erro das suas previsões. Ele está um pouquinho viciado, então a gente vê que é um teste, embora a gente vê que ele tentou acertar um pouquinho ali, mas ele ainda está muito viciado, ele não corresponde à realidade tanto assim. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar melhorar esse banco de dados para o robô aprender melhor. Então a gente vai melhorar aquele caderno que eu falei, né? A gente vai melhorar, vai desenhar muito melhor, vai apresentar um banco de dados um pouco mais melhorado, um pouco mais otimizado, para ele aprender melhor e assim fazer previsões melhores também. Então a gente vai fazer algumas transformações, né, nesse banco de dados, como eu falei. A gente vai tentar preparar um banco de dados, um caderno, para esse robô estudar melhor e assim poder sair melhor nessa prova. Então, depois de ter feito esse melhoramento do banco de dados, a gente vai observar aqui o resultado do segundo teste que a gente fez depois de melhorar o banco de dados para o robô. Olha o que aconteceu. Olha a diferença do que aconteceu na outra tela. Olha como ele conseguiu encontrar uma previsão muito mais parecida da real. Você continua observando alguns defeitos, né, alguns vícios ali de nota, mas você vê que ele consegue englobar a maioria, né, das previsões, ou seja, as previsões estão muito próximas. Se a gente olhar aqui no banco de dados, a gente vai ver que as previsões, aqui o aluno tirou 500, ele previu 515. O aluno tirou 495, ele previu 500. O aluno tirou 590, ele previu 576. O aluno tirou 502, ele previu 502. A diferença aqui foi no centésimo ali, né, no decimal, perdão. Então você vê que agora ele está com uma acurácia muito apurada, tá? Lembrando que ele só está usando aqui como informação para prever essas notas o estado, o tipo de escola, informações socioeconômicas, formação do corpo, enfim, poucas informações, e ele prevê o resultado com uma proximidade muito grande. Então, para a gente entender quão melhor esse robô se saiu no segundo resultado, a gente vai fazer uns cálculos aqui de quanto ele obteve de resultado no primeiro e no segundo. Você vê que no primeiro ele previu os resultados com uma margem de erro médio de 33 pontos, tá? Ou seja, 33 para mais, 33 para menos. No segundo resultado, ou seja, naquele que a gente otimizou o banco de dados, melhorou, equilibrou aquelas informações, como eu disse, ele já previu com uma margem de erro de 28 pontos. Ele conseguiu reduzir aí quase 5 pontos da margem de erro dele. Ou seja, se o aluno tirou 500, ele previa ali com 28 para mais, 28 para menos no máximo, né, em média. Já ficou bom, mas eu acho que ainda pode ser melhor. Então a gente ainda vai fazer uma última otimização aqui desse resultado. Ainda há alguns artifícios. Então já feita a otimização, o último melhoramento que a gente tentou fazer aí, e esse é o resultado do teste, né, o último teste que a gente vai submeter. A gente tentou fazer uma melhoria daquele caderno que eu falei, e o resultado é esse. Só lembrando, em vermelho está ali as distribuições das notas reais, em azul são as previsões, né, a distribuição das previsões que o robô fez. Então você vê que dessa vez ele fica muito mais, as previsões conseguem englobar muito mais o resultado real,
sugerindo para a gente que ele está melhor, né? Ele conseguiu se sair um pouco melhor do que o segundo, não tão melhor do que do segundo para o primeiro, mas nesse terceiro a gente vai ver que quantitativamente ele realmente se saiu melhor. Então, para a gente ver isso, a gente vai comparar agora os resultados, né? Então, só para a gente ver quantitativamente quão melhor essa terceira otimização foi, você vê que a média de erro dele foi para 27. Né? Então, a gente começou lá com uma média de erro de 33, né? Depois a gente passou por uma média de erro de 28, e agora com mais otimização a gente conseguiu reduzir ainda mais para 27. Você vê que ele consegue se aproximar muito fortemente do resultado, que seria o resultado real. E para concluir, eu queria dizer o seguinte: imagina o potencial de uso comercial de uma ferramenta como essa. Imagina que você tem um curso preparatório, né, para concurso, para vestibular, e você pudesse, com poucas informações sobre os seus alunos, prever aqueles que vão ter mais dificuldade de ser aprovados. E você pudesse, a partir disso, entregar um serviço um pouco mais especializado, um pouco mais reforçado, melhorando assim a taxa de aprovação dos seus alunos. Ou você tem uma loja e, com base em poucas informações sobre os seus clientes, você pudesse prever aqueles que têm maior potencial de gastar na sua loja. Ou você é autônomo e você pudesse prever aqueles que têm maior potencial de fidelizar no seu serviço. Rian, mas eu não sou empresário. Tudo bem, imagina uma ferramenta como essa que, baseada em poucas informações sobre o mercado financeiro, prevê o quanto vai fechar a bolsa de valores amanhã ou quanto vai fechar o preço de algum ativo. Interessante, né? Então, os usos comerciais, eles são infinitos, e eu queria que, se você tivesse uma ideia, me passasse, comentasse, me manda mensagem, e eu vou tentar pegar uma dessas ideias e desenvolver um novo robô a partir disso. Para esse vídeo é isso, mesmo de sempre, compartilha com o vovô, com a vovó, segue, se inscreve e sobe a música que o vídeo está muito grande já. Até o próximo.